Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje continuaremos falando sobre conjunções, assunto iniciado na semana retrasada, né? E no caso, continuaremos falando das conjunções coordenativas. Bacaninha? Que são aquelas que acabam iniciando aí períodos sintaticamente independentes. Como assim, professora? Lembra que eu expliquei para vocês, ó, o que é uma oração aditiva? Eu falei, as coordenativas são 5, 3, as, c, e, que são as aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. A aditiva é o lance assim, por exemplo, eu bordo e eu pinto, né? Lembra? Faço pinturas, né? Então, assim, eu pinto. Aqui, ó, tá vendo? São duas orações, melhor assim, para vocês lembrarem dessa questão de ser sintaticamente independente. Então, olha lá, são duas orações independentes. Eu bordo, eu pinto. São duas ações distintas. Então, bordar é uma expressão, né? É uma ação, e pintar é outra. Só que, de verdade, não precisa ficar essas orações assim, independentes, soltas na frase. A gente pode colocá-las uma ao lado da outra. Pronto. O eu a gente deixa oculto, que não precisa aparecer duas vezes aí a mesma pessoa de sujeito. E aí eu junto essas duas ações por meio de uma conjunção. Aí eu coloco a letra aqui, que é a conjunção de adição. Lembrou disso? Então tá, que eu comentei já semana passada. Só que o que acontece? O porquê dessa aula? Porque há algumas orações, gente, em que o e, ele não aparece só no sentido de aditivo. Ele não vai só adicionar. Lembra que eu tenho falado com vocês sobre a magia do contexto, né? Então, a magia do contexto acaba determinando que o e, ele pode ter outras funções. Por exemplo, uma oração assim, ó. Você fala e não faz nada. O que acontece com esse e? Você percebe que ele vai acabar trazendo um outro significado. Perceba que nesse e dá para a gente substituir por porém, por todavia, não obstante, no entanto, entretanto. Por quê? Porque ele vai ter um valor adversativo. Como assim, professora? Ó, veja só. Eu vou voltar na nossa oração anterior lá do eu pinto e bordo, né? Ou eu bordo e pinto, sei lá mais. Mas tudo bem, ó. O que acontece aqui? Eu pinto e bordo. Aqui eu tenho duas ações. Vou até dividir a oração aqui, né? Porque eu mostrei pra vocês que isso aqui é uma oração independente dessa. E o que acontece? Eu pintar é uma ação bacana, né? É legal. Eu vou chamar até de positiva. Então é uma ação bacana, positiva, porque é bacana fazer isso. E o bordar também, olha só. Então o que acontece? Eu tenho duas ações de sentidos semelhantes, tá? Quando eu falo sentido semelhante, não é que é a mesma ação, mas é que elas acabam trazendo uma correspondência de informação que eu vou chamar aqui de positiva para poder ensinar para vocês por que esse e é aditivo. Como eu estou adicionando duas orações que têm aí uma significância semelhante, eu posso colocar o e, que eu somente vou adicionar. Agora, olha que interessante de cima, ó. Você fala. Você fala é positivo? Opa, pode ser, né? Legal, as pessoas se comunicarem. Não faz nada. Veja bem, esse não faz nada, ele traz uma relação contrária de você falar. Por que é contrária, professora? Porque quando alguém fala alguma coisa, você espera que ela faça alguma coisa. Não só fica o lance do cachorro que ladra não morde, né? Então você quer que ela realmente faça. Então, isso daqui é contrário, nessa segunda oração, é contrária ao que a primeira está dizendo, tá? Logo, esse e não vai ser aditivo. Eu não estou adicionando as informações. E sim, a segunda está sendo contrária à primeira. E aí eu posso utilizar uma outra conjunção, no caso, as adversativas. Entenderam? Então, esse e, ele não é obrigatoriamente só aditivo. Dependendo da magia do contexto aí, ele também vai ter o significado de adversativo. Nossa, professora, isso só acontece com e? Olha, gente, com e com o mas também é possível, tá?
Por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui para vocês. Camila, deixa eu pôr aqui. Deixa eu só trocar a cor, vamos lá. Camila é estudiosa, mas é esperta também. Essa oração, gente, tá fora de contexto, tá? Que você fala, pô, professora, que raio de texto é esse? Tanto que nos exames vestibulares atualmente, Enem, que o pessoal odeia, que tem um monte de textos, são feitos com aquele monte de textos justamente para que o aluno contextualize bem a informação, que ela não fique esquisita, como é o caso daqui. Porém, é o que eu tenho agora, né, que é uma aula de 5 minutos, e é assim que a gente vai trabalhar por enquanto. Então, deixa eu só colocar um contexto aqui. Estou falando da Camila tal, e de repente as pessoas... De repente uma disse assim, mas é porque fulana, ela não é muito esperta, né? Assim, ela não pega as informações muito na aula. Portanto, ela tem que estudar bastante em casa para poder fazer bem uma prova. Você fala, não acredito nisso que você está falando. Uma pessoa que é inteligente também pode estudar, isso não tem nada a ver, né? Por exemplo, a Camila. A Camila é estudiosa, mas é esperta também. Ou seja, ela pega as informações na sala de aula e em casa também estuda ali para poder reaver as informações. Então, nesse contexto que eu falei para vocês, esse mas, ele está entrando como adição, ele é aditivo. Por quê? Camila é estudiosa. Opa, é uma informação positiva. E ela ser esperta também é. Tá vendo? Então, eu estou adicionando duas informações. Entenderam? A segunda oração não é contrária à primeira. Então, esse mas, ele vem aí num sentido mais enfático, que eu falei para vocês, né? Olha a intuação como muda. Camila é estudiosa, mas é esperta também. Então, esse mas, ele não vem com aquele sentido contraditório, mas ele vem justamente adicionando mais outra informação. Por isso, ele vai ter o valor de e, mas também ele seria, né? Camila é estudiosa, mas também é esperta. Esse também viria para frente, no caso. E vai ter valor aditivo. Entenderam? Isso daqui acontece muito em provas de concurso público, de vestibulares. Às vezes eles colocam mais, e o e pergunta qual é o valor semântico dessas palavras. E aí, se o aluno for apenas pela decoreba, ele não acerta. É preciso interpretar as orações. Tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.